Capela Virtual Audiolivros Católicos. Livro O Manuscrito do Purgatório. Deixe o seu like e compartilha com outras pessoas. Se você está chegando aqui agora, ouça o primeiro vídeo para você entender o contexto geral. Nós estamos na página 54 do livro. A irmã pergunta à alma: e quando uma alma vai direto para o céu? Para esta alma, a união começada com Jesus na terra continua no céu. Na morte, eis o céu. Mas a união do céu é muito mais íntima que a da terra. Tendes muito razão de não gostar dos êxtases. É preciso aceitá-los quando Deus os envia, mas Ele não quer que a gente os deseje. Não são essas coisas que levam ao céu. Uma vida mortificada e humilde é muito mais para se desejar e é muito mais segura. É verdade que diversos santos tiveram revelações de Deus, que lhes dava isso depois de longos combates e de uma vida de renúncia, ou ainda porque queria se servir deles para grandes coisas, tendo em vista a sua maior glória. Todavia, tudo isso se faz sem ruído, sem brilho, no silêncio da oração, e quando eram descobertos, ficavam envergonhados e não falavam disto senão por obediência. Pelo que me dizeis, podeis ficar tranquila. Eis como se pode conhecer quando uma graça vem de Deus. Essas graças vêm como uma onda que vos surpreende num belo dia, como uma chuva em pleno dia claro, que se despeja sobre a alma, quando o céu parece mais sereno. Não se deve temer, então, haver procurado isso, pois nem se pensou nisto às vezes. A vez de ter observado isso diversas vezes. É muito diferente isto das graças que julgam serem dadas por Jesus, e não são mais do que trabalho da imaginação que as produziu. Estas devem ser temidas, porque o demônio se aproveita de um cérebro fraco, de um temperamento mole e de um juízo pouco equilibrado, e ilude essas pobres almas que, entretanto, não pecam, contanto que se submetam às pessoas que as dirigem. E posso vos dizer que há muitas dessas neste mundo de hoje. O demônio procede assim para lançar a religião ao ridículo. Poucas pessoas amam a Deus como Ele o quer. Elas se procuram a si mesmas, julgando procurar a Deus, e sonham com uma santidade que não é verdadeira. A irmã pergunta à alma: dizei-me então em que consiste a verdadeira santidade? A alma responde: já o sabeis, mas já que desejais, vou repetir o que já foi dito diversas vezes. A verdadeira santidade consiste em se renunciar de manhã à noite, viver de sacrifício, saber pôr de lado toda a hora o eu humano, deixar que Deus trabalhe como queira em nós, receber as graças que Ele nos dá com profunda humildade, reconhecendo-se indigna delas. Estar quanto possível sempre na presença de Deus. Fazer todas as ações sobre o divino olhar e não procurar outra testemunha para os próprios esforços. Ter a Deus como única recompensa. E todas as coisas que eu já vos disse. Eis a santidade que Jesus exige e quer das almas que querem viver só para Ele. O resto não é mais que ilusão. Certas almas fazem seu purgatório na terra pelo sofrimento, outras por amor.
porque o amor tem também um martírio. A alma que procura amar verdadeiramente a Jesus acha que, apesar dos seus esforços, ela não o ama na medida dos seus desejos. Isto é, para a alma, um martírio perpétuo, causado unicamente pelo amor, e não é um martírio sem grandes dores. E é como já vos disse, um pouco daquele estado da alma do purgatório que se atira incessantemente para Deus, seu único desejo, e se vê repelida porque sua expiação não está acabada. A irmã pergunta à alma: se eu não tivesse falado a ninguém tudo o que me dizeis desde que estou vos ouvindo, qual seria o resultado? Sabeis que eu tenho um grande desejo de guardar segredo, guardar tudo isso só comigo? A resposta da alma: sois livre de o fazer ou não, mas se ainda não falastes disso, eu vos aconselho que o façais, porque Deus nunca permitiu que a perfeição de ninguém viesse diretamente do céu. Ela habita na terra e quer na terra mesmo que ela se aperfeiçoe, segundo os conselhos que recebeste para isso. Fizeste bem em confiar o que vos custava tanto dizer. E demais, tudo isso não vem de vós, e de Deus, que tudo sabe tirar proveito para a sua glória. Dirige tudo para o proveito daqueles que Ele ama. Nós estamos no ano de 1879, só para relembrar. Novembro e dezembro. A irmã pergunta à alma: o dia e a oitava dos defuntos fazem uma alegria no purgatório e se livram muitas almas? Resposta: no dia dos mortos, muitas almas deixam o lugar da expiação para o céu, e por uma grande graça do bom Deus, só nesse dia, todas as almas sofredoras, sem exceção, têm parte nas orações públicas da Santa Igreja, até mesmo as do grande purgatório. Entretanto, o alívio de cada alma é proporcionado ao seu mérito. Umas recebem mais, outras menos. Entretanto, todas aproveitam esta graça excepcional. Muitas almas, pobres almas, só recebem este único alívio pela justiça de Deus durante os longos anos que passam no purgatório. A irmã pergunta à alma: entretanto, não é no dia dos mortos que sobem mais almas no céu? Ao céu é a noite de Natal? A alma responde: há muitas coisas que eu vos poderia dizer, mas eu não tenho permissão. É preciso que me interrogueis, porque então eu posso responder. Eu estou bem aliviada pelas orações do reverendo padre. Dizei-lhe que lhe agradeço pelas orações que fez e que mandou fazer por minha intenção. Eu rezo sempre por ele. Espero fazer mais ainda quando estiver no céu. Dizei-lhe também que eu sei que ele reza por mim e pelas almas do purgatório. Por permissão de Deus, há um sofrimento maior para as almas quando as orações que se fazem por elas não lhes podem ser aproveitadas. No purgatório, não se recebe as orações da terra, senão na medida em que Deus quer que sejam aproveitadas às almas. Depende da disposição de Deus. Quanto ao tempo da nossa libertação, não sabemos nada. Se soubéssemos o fim de nossos sofrimentos, seria um alívio, uma alegria para nós. Mas não. Vemos bem que nossas dores diminuem quando a nossa união com Deus se torna mais íntimas. Mas em que dia? Segundo a terra, porque aqui não há dias. E em que dia estaremos todos reunidos? Não o sabemos. É o segredo de Deus. As almas do purgatório não têm conhecimento do futuro, a não ser que Deus lhes queira dar isso. Algumas almas
o possuem umas mais, outras menos. Mas o que adianta saber o futuro para nós, a menos que se trate da glória de Deus e do bem de algumas almas? Não se admirem se os demônios e seus satélites têm algumas vezes conhecimento de coisas que se realizam no futuro. O diabo é um espírito e, por conseguinte, tem mais astúcia e conhecimentos do que qualquer pessoa da terra, à exceção dos santos, aos quais Deus ilumina com suas luzes. Ele, o diabo, procura rondar por toda parte procurando o mal. Ele vê o que se passa no mundo e, segundo a sua sagacidade, pode prever coisas que se vão realizar. Eis a única explicação: desgraçados são aqueles que se entregam ao demônio e o consultam. É um pecado que desagrada a Deus, e muito. A irmã fala: não está aí uma condenação do espiritismo, que muitas vezes é uma consulta ao diabo? E ela pergunta: as almas podem alguma vez se enganarem? Respostas: sim, mas não quanto às coisas que existem, só quanto ao futuro. Pode acontecer, por exemplo, que Deus, na sua justiça, queira castigar um reino, uma província, uma pessoa. É uma intenção que ele manifestou. Todavia, se alguma pessoa deste reino, desta província, pela oração ou por outros meios, desarma a divina justiça, então Deus fará a graça, concederá a graça ou diminuirá o castigo, segundo as previsões de sua infinita sabedoria. Muitas vezes, permite que os grandes acontecimentos sejam preditos antes ou dá a conhecer a algumas almas, a fim de que elas previnam e afastem o castigo. A misericórdia de Deus é tão grande que ele não castiga senão em caso extremo. Assim, para aquela pessoa de que me falastes aquele dia, Deus me fez conhecer que não lhe infligirá castigo, senão pela metade, se ela permanecer nas mesmas disposições. Eis como a gente pode às vezes parecer que se engana. A irmã pergunta à alma: há muitos protestantes salvos? Resposta: pela misericórdia de Deus, um certo número de protestantes se salva, mas o purgatório deles é longo e rigoroso. Eles não abusaram da graça, é verdade, como muitos católicos, mas não tiveram as graças insígnes dos sacramentos e outros socorros da verdadeira religião, o que faz com que a sua expiação se prolongue por muito tempo no purgatório. Eu falo mais baixo do que de costume, porque há 8 dias vós falais muito baixo, com Deus na recitação dos salmos. Quando rezardes mais alto, eu falarei também mais alto. A irmã pergunta à alma: conheceis no purgatório a perseguição que está sofrendo a igreja? Resposta: sabemos que a igreja está sendo perseguida e rezamos pelo seu triunfo. Mas quando será ele? Eu o ignoro. Talvez algumas almas o saibam. Eu não o sei. No purgatório, as almas não ficam só ocupadas com seus sofrimentos. Elas rezam pelos grandes interesses de Deus, pelas pessoas que abreviam seus sofrimentos, louvam, agradecem a Nosso Senhor as misericórdias infinitas, para com elas, porque o limite do purgatório e do inferno para muitas pessoas foi bem extremo, e por um pouco mais não se condenaram. Imaginai qual não há de ser o reconhecimento, a gratidão dessas almas que foram assim arrancadas de Satã. Eu não vos posso explicar como vemos nós a terra, de modo muito diferente do vosso modo de ver. Isto só se pode entender quando a alma deixa o corpo. Então,
a terra que ela acaba de deixar não lhe há de parecer mais do que um potonzinho no horizonte sem fim da eternidade que se abre para ela. Eu recebo mais alívio de uma das ações de graças feitas com grande união a Jesus do que de uma oração vocal. O que Deus mais ouve? Tudo o que é feito com o espírito interior. Quanto mais íntima é a união de uma alma com Deus, mais certa, mais essa alma é ouvida. Uma alma intimamente unida a Jesus é dona do seu coração divino. Deveis procurar sempre essa união que Jesus espera há muito tempo de vós. Se quereis agradá-lo, eis o único meio. Aproximai-vos sempre mais do seu coração, por uma grande atenção aos menores desejos da sua vontade santíssima. É preciso que ele vos vire e revire bem como queira, sem nunca encontrar resistência da vossa parte. Então, haveis de ver e compreender sua bondade. Procurai trabalhar atentamente só por Deus. Não procureis outro para testemunha de vossas ações. O próximo vídeo vai começar com 8 de dezembro deste mesmo ano, 2 horas da tarde, o dia da Imaculada Conceição. Compartilhe esse vídeo com seus amigos católicos. Compartilhe também, se você puder, nos seus status do WhatsApp, para que mais pessoas comecem a ter a clareza sobre o purgatório e as almas do purgatório. E assim passe a rezar mais por elas também. Você e eu podemos rezar diariamente o Santo Ofício no outro canal da Capela Virtual, orações, as laudes pela manhã, as vésperas à tarde e as completas à noite, e oferecer pela salvação das almas do purgatório. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.